Boa noite, eu sou o Júlio. Irei começar aqui a apresentação sobre o panorama econômico do uso e produção de energia solar fotovoltaica no Brasil. O grupo é composto por eu, Júlio, Alan, Michael e Christian. Próximo, pode passar, Michael. Uma breve introdução. Nós vamos saber que, pelos estudos realizados pela comunidade científica, temos que um dos principais fatores para a aceleração das mudanças climáticas são o aumento da demanda e do consumo de energia que vai decorrer do processo tecnológico e do avanço do desenvolvimento humano. Os estudos mais recentes mostram que, nos países desenvolvidos, o aumento da necessidade por energia será um resultado da sua recuperação econômica. Esses estudos também vêm nos falar que o consumo de energia nos países desenvolvidos será superado pelo consumo nos países em desenvolvimento. Tudo isso por causa da melhora dos parâmetros socioeconômicos. Falando um pouco agora da demanda internacional de energia, de acordo com os dados da Agência Internacional de Energia e do Key World Energy Statistics, o Brasil, Rússia, Índia e China vão corresponder por 32% da demanda mundial de energia. O destaque vai para a China, com 2,417 milhões de TEP, que vai significar toneladas de óleo equivalente. Ela vai corresponder a 19% da demanda mundial de energia. Em seguida vem a Rússia, com 701 milhões de TEP, que são 6% da demanda mundial. Depois vem a Índia, com 692 milhões de TEP, que vão ser 5%. E, finalmente, o Brasil, com 265 milhões de TEP, que vão ser 2%. Agora, falando um pouco da energia, do consumo de energia no Brasil, melhor dizendo, vamos ter que o petróleo é o principal commodity da matriz energética brasileira, que vai representar cerca de 60% do consumo total de fontes energéticas, utilizando principalmente para suprir grande parte da demanda energética no setor de transportes. Olhando para essa figura 1 do slide, vamos ver que cerca de 40% da energia é proveniente do bagaço de cana-de-açúcar e da biomassa tradicional. Pode passar, Michael. Já nessa figura 2, nós vamos ver que atualmente a energia hidroelétrica é a principal fonte de energia para a geração de energia elétrica no Brasil. Vai corresponder cerca de 62,44% da produção. No Brasil, como nós estamos em uma região bastante intertropical, isso vai fazer com que tenhamos um grande potencial do aproveitamento de energia solar durante todo o ano. Sabemos que esse tipo de energia é muito benéfica a longo prazo, pois vai possibilitar o desenvolvimento em todos os tipos de regiões, que têm um custo de eletricidade convencional bastante elevado em relação ao retorno financeiro que a energia solar pode dar. Existe uma ampla gama de possibilidades no uso a médio e longo prazo desta forma de energia renovável, que vão dos pequenos sistemas fotovoltaicos independentes até as usinas que utilizam energia solar concentrada. Pode passar. Aí, como eu já falei, que o petróleo é o principal commodity da energia, e explicando a figura 1 e 2. Pode passar novamente. Ricardo Ruther, nós vamos ter que, por ele, os sistemas solares fotovoltaicos, principalmente aqueles que são integrados a edificações urbanas e conectados ao sistema de distribuição, vão oferecer várias vantagens no sistema elétrico. No sistema elétrico, que vão ser divididos em cinco
5 grupos, digamos assim. O grupo A, que vai falar da redução das perdas por transmissão e distribuição de energia, uma vez que a eletricidade é consumida onde é produzida. O segundo, a redução do investimento em linhas de transmissão e distribuição. O terceiro, edifícios com tecnologia fotovoltaica integrada não requerem área física dedicada. O quarto grupo vai falar que os edifícios solares fotovoltaicos fornecem maiores volumes de eletricidade em horários de pico de demanda. E por último, quando distribuídos estrategicamente, os geradores fotovoltaicos oferecem capacidade mínima de geração ociosa pela sua grande modularidade de instalação de curto prazo, proporcionando agilidade nas demandas de adição e de capacidade de geração. Infelizmente, grande parte dos investidores e produtores do sistema energético não possuem a informação necessária, a formação científica necessária sobre as opções em fontes renováveis de energia. Por isso, tendem a evitar os riscos econômicos e os financiamentos associados ao desenvolvimento de projetos nesta área. Então, no artigo que escolhemos, vai visar passar as informações sobre a disponibilidade de energia solar no Brasil, incentivos governamentais e panoramas de legislação, pois ele vai observar que a geração de energia fotovoltaica é uma alternativa para a diversificação da matriz energética brasileira. O país tentou, ao longo dos anos, incentivar a energia fotovoltaica como fonte renovável, mas este incentivo foi modesto para aumentar sua participação na matriz energética nacional. Pode passar. Agora, sobre as tecnologias e aplicações dos sistemas fotovoltaicos, nós vamos saber que são caracterizados por 5 grupos, como bem vemos no slide. Grupo 1, conectado à rede. Grupo 2, isolados. Grupo 3, híbrida. Grupo 4, usinas solares. Grupo 5, aplicadas em bens de consumo. Falando um pouco sobre eles, o primeiro grupo é o sistema fotovoltaico conectado à rede normalmente é instalado em telhados de casas e prédios. Consiste em um painel fotovoltaico que converte a energia solar em eletricidade, no qual é necessária a presença de um inversor que converte corrente contínua em corrente alternada, com tensão e frequência compatíveis com os padrões da rede elétrica a qual o sistema está conectado. As principais vantagens desse tipo de sistema são a alta produtividade e a ausência de bateria. Falando do grupo 2, isolados, os sistemas fotovoltaicos isolados ou independentes estão instalados em áreas de difícil acesso à rede elétrica, geralmente áreas rurais. A energia fotovoltaica é a única fonte de eletricidade e algum armazenamento é necessário, como nas baterias. O terceiro grupo, híbrida, a geração fotovoltaica funciona em conjunto com outras, como turbinas eólicas ou diesel, são considerados mais complexos. Tais sistemas requerem um controle capaz de integrar diferentes formas de geração de energia. O quarto, falando das usinas solares, esses sistemas também são conectados à rede. Produzem muita energia elétrica em um único ponto. O tamanho da usina vai variar de centenas de quilowatts e megawatts. E por último, aplicados em bens de consumo, as células fotovoltaicas também podem ser aplicadas em diversos equipamentos elétricos, como relógios, calculadoras, brinquedos, carregadores de bateria ou tetos solares. Para o carregamento de carros elétricos, sistemas de irrigação, sinalização de rodovias, postes ou telefones públicos, ou entre outros vários tipos de objetos. Podem continuar a apresentação. Me chamo Christian e vou dar continuação. Falar um pouco sobre custos e a curva de aprendizado. Apesar do altíssimo potencial fotovoltaico, o Brasil não converte energia elétrica em função do preço de instalação. De acordo com um estudo realizado pela European Photovoltaic Industry Association,
mostra que a competitividade na energia fotovoltaica ela logo será alcançada por meio de novas políticas públicas e também por meio de produções que levam a baratear e aumentar a conversão de energia, tornando assim mais viável para o consumidor médio. E é notório que esse fato está cada vez mais se tornando realidade, visto que o custo unitário das células de energia fotovoltaica caiu bastante, como mostra nesse gráfico que eu trouxe. Em 77, o preço unitário da célula de silício era cerca de $76, e 38 anos depois, em 2015, chegando a 30 centavos de dólar. Pode passar. Essa tendência ela nos permite validar a curva de aprendizado proposta pela lei de Richard Swenson, que é bastante semelhante à lei de Moore, em 1965, sobre chips de computadores. Mas sabemos que hoje em dia ela não é tão verídica assim, mas ainda podemos usar como paralelo. E essa lei de Richard Swenson afirma que o custo das células solares ela cai 20% para cada duplicação de capacidade de indústria. E, novamente, um estudo realizado pela APIA estimou que durante a segunda década desse século, os custos de energia elétrica caíram 50% na Europa, garantindo, assim, uma fonte alternativa para sua nova matriz energética. Então, como mostra nesse gráfico aqui, em 2010 temos 0,36 e em 2020 caindo 50% do valor. Pode passar. E esse gráfico aqui, ele é uma projeção, mas ela é bastante atualizada, porque essa projeção foi feita de 2019 para 2020. Então, vemos aqui nesse gráfico de linhas que em 2010 o custo era elevadíssimo, e no gráfico de barras, no mesmo ano, a produção do módulo de placa solar era bastante baixa. 10 anos depois, se invertendo, comprovando essa teoria proposta pelo Richard Swenson. Pode passar. Por fim, falar sobre o aproveitamento do potencial solar. Além das condições climáticas, a disponibilidade da radiação solar depende da latitude do local e da posição do tempo. Isto é, devido à rotação e inclinação do eixo imaginário em torno do qual a Terra gira diariamente. Como mostra nessa imagem aí, eu trouxe a direção dos raios solares em função do tempo. Então, a maior parte do território brasileiro ela está localizada relativamente próxima à linha do Equador, para que não se observe grandes variações na duração solar do dia, nem numa região muito distante da outra, por exemplo, do norte para o sul ou sudeste. Assim, para maximizar o aproveitamento da radiação solar, a posição do coletor ou painel solar pode ser ajustada de acordo com a latitude local e época do ano em que é mais necessário essa energia. Dentro do hemisfério sul, por exemplo, um sistema de coletor solar fixo deve ser orientado para o norte, com um ângulo de inclinação semelhante à latitude local. Um exemplo disso é que, caso estivéssemos no Rio de Janeiro e quiséssemos usar placas solares e de forma que aumentasse a eficiência, maximizasse seu poder de fornecer energia fotovoltaica, a latitude local do Rio de Janeiro ela é de 22 graus. Portanto, nós deveríamos colocar as placas solares inclinadas a 22 graus. Pode passar. E para finalizar, aqui a gente tem um gráfico sobre a insolação por regiões brasileiras. Já era de se esperar que no Nordeste a insolação ela fosse maior do que em outros estados, por exemplo, como o Norte, ou até mesmo em estados que sabemos que não é tão ascendente como o Nordeste, por exemplo, Santa Catarina. Pode passar o próximo. Boa noite, meu nome é Alan e eu vou falar um pouco sobre a energia solar fotovoltaica no Brasil e a perspectiva histórica e situação real dos programas brasileiros. No Brasil, o Brasil possui uma forte base hidráulica em sua matriz elétrica. No entanto, o estímulo e outras fontes modernas, entre aspas, de energia renovável ainda é muito incipiente em relação à média mundial. Apesar dos esforços do governo federal por meio do PROINFA, que é o Programa de Incentivo a Fontes de Energia Elétrica, nos últimos 30 anos, o aumento da produção de energia primária no Brasil tem acompanhado de perto o PIB crescimento. Mas o consumo de eletricidade aumentou mais rapidamente devido à crescente eletrificação do país e à instalação de indústrias eletrointensivas como o alumínio. Pode passar. A partir de meados da década de 1980, foi inaugurada a fabricação industrial de painéis solares no Brasil, com a montagem de módulos solares empregando células solares importadas.
Mais tarde, tal experiência possibilitou um incentivo da produção de células, no caso. A primeira empresa brasileira a fazer isso foi a Heliodinâmica, que iniciou a produção de lingotes de silício monocristalino de 100 milímetros de diâmetro e células solares. Já no período após 1994, foi marcado por uma expansão significativamente maior nas atividades de desenvolvimento e implantação da pesquisa. O substancial novo financiamento dos programas do governo federal e estadual para energias alternativas levou à criação de novos programas, como, por exemplo, o Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios, conhecido como PRODEM, estabelecido no mesmo ano e administrado pelo Ministério da Energia do Brasil, o MME. Tem fornecido energia elétrica para comunidades rurais em regiões remotas, onde o consumo de energia era baixo. Durante os anos 2000, o Ministério da Energia do Brasil já realizou 6 licitações internacionais para aquisição de equipamentos modernos. Os sistemas instalados estão espalhados por todos os 26 estados, os estados federativos do Brasil, com maior concentração nas regiões Norte e Nordeste. A partir de 2002, devido aos problemas enfrentados na sustentação do PRODEM, o Ministério decidiu promover uma grande reorganização desse programa, com o objetivo de reviver todos os sistemas que estavam instalados até o final de 2006, transferindo as tarefas de operação de manutenção para as concessionárias de todo o país, bem como incorporando o programa Luz para Todos. Próximo. Em relação aos projetos de geração centralizada, foi inaugurada em 2011 a primeira usina fotovoltaica de iniciativa privada no município de Itauá. Já em 2013, pela primeira vez, os projetos de geração fotovoltaica foram habilitados a participar de um leilão de energia, embora nenhum projeto tenha sido contratado por falta de competitividade em relação às outras fontes. Já no que diz respeito ao desenvolvimento de sistemas conectados às redes associadas a unidades consumidoras, alguns projetos piloto começaram a ser instalados no país no final da década de 1990. Entretanto, somente em 2012, essa modalidade de geração foi regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, por meio da Resolução Normativa número 482 de 2012, que estabelece as condições gerais para o acesso da micro e mini geração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação elétrica no final de 2015, e já existiam mais de 1.675 sistemas fotovoltaicos. Próximo. Olá pessoal, eu sou o José Maico e vou continuar aqui falando sobre os incentivos governamentais e regulamentação desse modelo de produção de energia no Brasil. Bem, no nosso país, os incentivos estão ocorrendo de forma gradativa, com muito a evoluir. Para se ter uma ideia, existem 2 impostos que foram isentos para esse tipo de energia, que é o ICMS e o IPI. Outro investimento visível do poder público foi o financiamento da primeira usina fotovoltaica do país, com financiamento do BNDES em janeiro de 2015. E essa informação ela é bem interessante, visto que a empresa contemplada, a Pure Energy, ela está localizada no nosso estado, no estado de Alagoas, na cidade de Marechal Deodoro. Além disso, existia uma demanda significativa da energia fotovoltaica, que era a conexão de pequena geração distribuída na rede de distribuição. Para solucionar essa demanda, a ANEEL ela promoveu uma consulta pública número 15 de 2010 e também uma audiência pública, a número 42 de 2011, onde eles procuraram discutir os melhores caminhos
para que as condições de acesso à micro e mini geração distribuída de energia ela fosse viabilizada. Bem, com esse artigo, fica claro que a energia fotovoltaica tem uma tendência de crescimento muito grande, visto que os investimentos, tanto no setor privado quanto no setor público, são significativos. A grande problemática do contexto é o alto valor de investimento que se deve ter para arcar com os custos de uma geração solar, porém é perceptível que conforme o tempo vai passando, esse valor vai diminuindo gradativamente. E para finalizar, tem esse segundo parágrafo aí do slide, que é muito importante discutir, que diz que, especificamente para o caso da presente revisão, foi possível observar que a geração de energia fotovoltaica é uma alternativa para a diversificação da matriz energética brasileira. No entanto, nota-se também que, embora o país venha tentando, ao longo dos anos, incentivar a fonte fotovoltaica como fonte renovável, esse incentivo ainda é muito modesto para aumentar sua participação na matriz energética nacional. Os projetos instalados por meio de ações governamentais utilizam sistemas autônomos e focam em casas isoladas, distantes das redes de distribuição. Bem, como nós sabemos, a principal fonte de energia que temos no Brasil é a hidrelétrica, que não é uma energia limpa. E dessa forma, com esse crescimento evidente da energia solar, nós temos uma alternativa aí limpa e com extremo potencial, visto que temos um país tropical, com alta presença de sol na maior parte do nosso território. Bem, e assim nós finalizamos nossa apresentação. Espero que tenham gostado e adquirido o máximo de informações possível. É isso. Muito obrigado pela atenção.